Olá! Então, vamos conversar hoje sobre glúten. Esse assunto é da sua conta? Gente, tenho certeza que vocês vão ter muitas informações interessantes e valiosas ao longo desses nossos próximos minutos de conversa. Vamos ver então se é da sua conta ou não. Bom, eu não me apresentei, né? Eu sou Gabriel de Carvalho, sou nutricionista, sou farmacêutico bioquímico, sou introdutor da nutrição funcional no Brasil em 1999, ou seja, já trabalho com isso há muito tempo. Vocês têm aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram, Gabriel de Carvalho _INA. INA é de Instituto de Nutrição Avançada, a página que eu comando, a empresa que eu comando desde o ano de 2010. O meu Facebook, vocês estão vendo aí, também a página, o site exato da minha empresa, onde vocês têm cursos online e cursos em DVD. Então eu vou tentar responder essas 8 perguntas aqui ao longo da nossa conversa, ok? Vamos então para o nosso terceiro slide, onde a gente vai ver a primeira pergunta que eu vou tentar responder é: por que retirar e substituir o glúten não é apenas para celíacos ou intolerantes? Vamos lá. Vejam aqui esse artigo publicado agora no ano de 2015, cujo título é o seguinte: efeito da gliadina na permeabilidade intestinal de pacientes celíacos e não celíacos, ou seja, pacientes com a sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, esses autores publicaram recentemente, e vejam que esse não é um achado recente. Já há alguns anos já tinham encontrado esse mesmo resultado, mas este é mais um artigo que confirma isso. Confirma o quê? O aumento da permeabilidade intestinal ocorre em todos os indivíduos após a exposição ao glúten. A gliadina. Que a gliadina é uma das mais de 10 frações tóxicas do glúten. Ou seja, tanto celíacos quanto esses com a sensibilidade ao glúten não celíaca, que nós também chamamos de intolerantes ao glúten simplesmente, quanto o grupo controle. Todos eles tiveram a permeabilidade intestinal aumentada após a exposição à gliadina. Okay? Então esses são aspectos que têm que ser levados em consideração. E vejam que a gliadina é uma de mais de 10 proteínas ou 10 estruturas diferentes encontradas dentro do trigo que podem afetar o nosso organismo. Então, essa questão é clara. A segunda pergunta: por que este assunto diz respeito a todo mundo? Vejam aqui. Vejam alguns dos sintomas mais relacionados à sensibilidade ao glúten. Quando a gente fala de doença celíaca, a gente está falando de 1%, de 0,8%, de 1,5% até 3% da população. Agora vejam esses sintomas. Nas pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca, 68% tem dor abdominal, ou seja, dor na sua barriga. 40% tem alterações na pele, eczema, que é descamação na pele, ou erupções na pele, como um tipo de acne, imagine assim. Mas, obviamente, muito mais leve e de forma isolada em diversos locais do corpo. 35% tem cefaleia, ou seja, dor de cabeça. Gente, dor de cabeça é algo muito comum. 34% confusão mental, a pessoa fica com dificuldade de raciocinar. 33% se queixa de cansaço crônico. 33% diarreia. 22% apresentavam depressão. 20% anemia. 20% formigamento, perda de sensibilidade nas pernas, braços ou dedos. E 11% dor articular. Vejam que não é um desses sintomas isolados que vai identificar uma pessoa sensível ao glúten, mas sim o conjunto deles que vai trazer então a suspeita para o profissional de saúde pesquisar se esse indivíduo é sensível ao glúten ou não. Então, digamos, a pessoa apresenta dor abdominal, dor de cabeça e cansaço. Então, tem que ligar a luz vermelha, ok? Apresenta dor articular, anemia e confusão mental. Tem que ligar a luz vermelha da pesquisa sobre o glúten. Mas vamos continuar. Esse é um artigo de 2012, onde teve o grande consenso de especialistas em relação à questão do glúten, foi esse artigo aqui, em relação à nomenclatura dessa sensibilidade ao glúten, ou seja, do que não era apenas a doença celíaca,
a única desordem ligada ao glúten, né? Então vejam aqui no ano de 2015, esses outros autores listaram mais alguns sintomas encontrados em pacientes com a sensibilidade ao glúten não celíaca, ou seja, que é uma grande parte da população que não é celíaco, porém passa mal com o glúten. Vejam, além daqueles 10 citados nesse slide, número 7, aqui no número 8 eles acrescentam distúrbios de atenção, hiperatividade, perda de peso, eritema, ou seja, são lesões vermelhas na pele, não agora aquelas que descamam, mas são avermelhadas, aftas crônicas, distensão abdominal, não só a dor, e flatulência, ou seja, outros dois sintomas abdominais. Antes falava em dor, aqui fala em distensão, ou seja, a barriga inchada e os gases, a flatulência. Então vejam, aftas, o dentista tem que estar atento a isso, a aftas. Quando a gente fala em celíacos, também aparecem aftas. Aparecem ainda manchas no esmalte dentário, manchas nos dentes e até quebra, fratura de dente. Isso é mais comum daí em celíacos, ok? Nos sensíveis ao glúten, nunca vi nada relacionado. Vejam que perda de peso também pode acontecer nos celíacos e é até mais frequente, mas nos sensíveis ao glúten também já está sendo relacionado. E aqui a gente fala em déficit de atenção ou distúrbios de atenção e hiperatividade, além da depressão que já tinha sido comentada. Seguimos então para o 18º e até o 27º sintomas desse outro artigo publicado também por outros grandes pesquisadores e especialistas na área, no American Journal of Gastroenterology, no ano de 2013. E o que eles colocam, além daqueles já citados? Menstruação em baixo ou alto volume, fissuras anais, cistite intersticial, gente, uma doença que acomete de forma bastante dolorosa as mulheres. O inchaço nos olhos ao acordar. Quantas pessoas acordam inchadas, bochadas aqui os olhos? Realmente parece que isso está associado também à sensibilidade ao glúten, mas também à ingestão de sal muito grande na noite anterior. Eu observo isso nos meus pacientes. Vejam, pelos encravados, alteração do padrão de sono, alterações de humor, perda de equilíbrio, ganho de peso e constipação intestinal. Então, olhem, 27 sintomas. E como eu já disse, não é porque uma pessoa está engordando que ela é sensível ao glúten. Esse é um sintoma possível. Normalmente, a pessoa que é sensível a um alimento, ela tem um sintoma, por exemplo, na pele, e um sintoma respiratório, e um sintoma intestinal. Então é comum essa dispersão em vários locais do organismo. E aí isso caracteriza os quadros de hipersensibilidades alimentares. Ok? Então a pessoa pode estar constipada, o intestino preso, não evacua direito, mais alteração de sono, mais a dor abdominal, mais a depressão. E com isso ajuda muito o profissional clínico a então suspeitar e fazer o teste para a sensibilidade ao trigo, que é o teste mais importante, a eliminação da dieta e a reintrodução. Certo? O ideal é que antes da eliminação sejam feitos pelo menos os exames de sangue para testar se a pessoa é celíaca ou não. Também pode ser feito depois de 30 dias de eliminação, a reintrodução por mais alguns dias e aí ser feitos os testes de sangue. Mas aí já há uma chance de serem negativos. Então a melhor ideia, a melhor coisa a ser feita é fazer os anticorpos, antigliadina, antitransglutaminase, antiendomísio, IgA e IgG, todos eles, antes de qualquer eliminação do glúten da sua dieta, ok? Então esses simples exames de sangue devem ser feitos antes da eliminação de uma forma ideal. Senão o que você vai ter que fazer, se você já eliminou, vai ter que comer de novo o glúten por 30 dias para coletar esse sangue e então poder ter um diagnóstico que você é celíaco ou não. Se não for, só sobra a sensibilidade ao glúten não celíaca ou sensibilidade ao trigo não celíaca, como já tem alguns autores chamando, porque tem outras coisas no trigo que não o glúten que podem fazer mal a alguns indivíduos. Terceira pergunta: quais os maiores problemas do consumo de glúten?
acabamos de ver, né? Então podemos passar essa pergunta, nós vimos todos os problemas aqui, e é por isso que diz respeito a todo mundo, porque esses 27 sintomas abarcam um grande percentual da nossa população. Então, o glúten pode viciar? Essa é uma pergunta bastante interessante. Ou o trigo pode viciar, ou o glúten? Vamos ver aqui. Vejam isso aqui, alguns artigos antigos, e eu gosto dos artigos antigos também, porque eles mostram coisas que a gente já deveria saber e ainda não sabe. Então vejam que em 1979 foi publicado esse artigo, Peptídeos opioides derivados de proteínas alimentares, as exorfinas. Isso é publicado até hoje, 2015. Vocês podem pesquisar por esse nome exorfinas, como está escrito aqui em inglês, e colocar gluteomorfinas. Gluteomorfinas, morfinas assim com pH, morphins, gluteomorphins, com PHNS. O resto é bem como eu estou falando, gluteomorphins. E vocês vão ver a ação dessas gluteomorfinas, não só na parte cerebral de comportamento, porque atuam nos receptores opioides no nosso cérebro, mas também na própria relação com a insulina. Vejam aqui esse outro artigo, eu já vou mostrar no slide seguinte. Vejam aqui esse outro artigo também antigo, falando, se não me engano, é alguma coisa início da década de 90, falando sobre os cereais e a esquizofrenia. E o que esse artigo revisa, onde vocês têm a referência aqui? Esta revisão resume as evidências contra e a favor da hipótese de que os peptídeos opioides, as exorfinas, encontrados em digeridos enzimáticos dos grãos que contêm glúten, são o ambiente necessário para evocar a esquizofrenia idiopática naqueles geneticamente suscetíveis. Olha que interessante isso. Esquizofrenia idiopática poderia ser causada por glúten. E nesse artigo eles revisam as evidências a favor dessa hipótese e também contra, ou seja, há os dois lados da moeda salientados cientificamente sem bias, ou seja, sem uma base tendenciosa. Isso é importante porque a gente tem que entender que a esquizofrenia pode ser causada por glúten, por lácteos ou não. Isso é uma hipótese, é uma possibilidade que tem que ser verificada na prática com cada paciente. Um outro artigo bem mais recente, veja aqui, estamos falando agora 2014, para vocês verem como esse tema continua sendo pesquisado, os peptídeos opioides derivados de alimentos inibem a captação de cisteína com consequências epigenéticas no potencial redox. Gente, o que é isso? A captação de cisteína é fundamental em todas as células, porque ela gera uma grande molécula, uma pequena molécula, mas de grande importância, que é a glutationa. A glutationa ela é impressionante no sentido que ela comanda o destino das nossas células. E ela, por isso, comanda o potencial... quer dizer, através de modular o potencial redox, ela comanda o destino das nossas células. Quando cai a glutationa, as células se suicidam. Elas entram em apoptose. E isso vai mudar epigeneticamente, vai ter alterações na genética, na marcação das células do indivíduo, que vão passar a se comportar de forma diferente, ativando alguns genes e bloqueando outros. Ou seja, esse tema é bastante importante. Vejam que, voltando no passado, a modulação da insulina pós-prandial por peptídeos opioides em cães, que foi um estudo então feito em cães, mostrando que os peptídeos exorfínicos do glúten, a gluteomorfina, conseguem modificar a ação da insulina, o que também é algo negativo, pode estar ligado à resistência à insulina. Okay? Isso tudo pode alterar então o comportamento dos indivíduos, por isso a pergunta do pode viciar. Vamos ver aqui ainda na pergunta número 5, o índice glicêmico dos principais alimentos com glúten. Isso também é um tanto interessante. Vejam que aqui eu fiz questão de comparar com a glicose, eu vou explicar essa tabela. A glicose sendo o padrão 100, ok? A glicose é igual a 100, o 100%. Vejam que a Coca-Cola tem um índice glicêmico de 53 a 63, ou seja, 53 a 63% do que é a glicose.
Os pães refinados podem ser até piores, vejam, 62 a 92. Então veja, quando a gente olha, a Coca-Cola é açúcar, é sacarose. Sacarose é metade praticamente glicose, metade frutose. Açúcar de mesa é metade glicose, metade frutose. Quando a gente vai para um pão refinado, a gente tem 100% amido. Só que esse amido é quebrado em alta velocidade e vira 100% glicose. Então vejam que é pior comer um pão branco do que uma Coca-Cola, no que se refere ao índice glicêmico. No que se refere ao índice glicêmico. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é muito impactante. Veja, quando a gente vai para um pão de centeio tipo alemão, aquele pão bem integral mesmo, aquele que é duro, ele está de 40 a 66. Ele é bem melhor que o pão refinado, ele está parecido com a Coca-Cola. É um pouco melhor, digamos, na média. Biscoito creme cracker é pior que a Coca-Cola e é parecido com o pão refinado. Macarrão instantâneo está melhor que o pão refinado, está melhor que a Coca-Cola também. E o espaguete também. É sabido que o espaguete, o macarrão, tem um índice glicêmico menor, possivelmente pelo processamento, ou também, talvez também por adição de ovos, pelo tipo de trigo que é usado, alguns fatores, tá? Vejam que o arroz integral, eu vou botar aqui alguns outros alimentos, ó, maçãs 28 a 40, muito bem, banana 42 a 55, vejam que é melhor também que Coca-Cola e que os alimentos de trigo, parecido com macarrão. Leguminosas, que são os feijões, lentilha, ervilha, 20 a 40, estão super bem. Castanha de caju, cenoura, estão super bem. Vejam que o chocolate ao leite está parecido com o pão tipo alemão, porque aqui tem bastante gordura, né? Aqui tem o açúcar, então não é amido, não é 100% glicose. Tem açúcar, que é glicose e frutose. E a frutose não tem esse impacto tão grande no índice glicêmico, ela demora até subir a glicemia. E aqui tem o arroz integral. Vejam que pode ser, na média, pior que o chocolate. Cara, isso aqui as pessoas piram quando a gente fala isso. Mas o arroz integral é tão bom? É, mas tem que ter cuidado com a quantidade que a gente come. E vejam que aqui tem um outro aspecto. Porque se a pessoa comer um pratão de arroz integral, é pior do que um quadradinho de chocolate. E aí vem a questão da porção também. Porque aqui é considerando uma mesma porção de carboidratos, não a porção consumida. O que eu quero dizer? Quando você pega uma porção de arroz que tem 50 gramas de carboidrato e come e compara com uma porção de Coca-Cola que tem 50 gramas de carboidrato e compara com uma porção de 50 gramas de chocolate que tem 50 gramas de carboidrato. Então tudo isso é 50 gramas de carboidrato. Só que na prática a pessoa pode comer 4 colheres de arroz integral e um pedacinho assim de cenoura. Ou pode comer 6 pães e um pedacinho assim de chocolate. Então, na prática, isso aqui não é tão assim como é. A gente teria que olhar um outro conceito que é a carga glicêmica, que é um conceito muito mais realista, porque ele analisa a porção usualmente consumida. Então, digamos, ele compara um copo de Coca-Cola com um pão francês, com 5 bolachas creme cracker, com uma banana, com uma maçã. Entendeu? E aí na porção você vê o impacto glicêmico. E você tenta imaginar o impacto insulinêmico. Porque realmente nós temos 2 problemas a serem considerados. Um é quanto sobe a glicose. E porque quando sobe a glicose a gente faz glicação, que gera envelhecimento. Mas quando sobe a insulina, nós fazemos o quê? Fazemos síntese de gordura, síntese de músculo liso na artéria, síntese de colágeno arterial, reabsorção de sódio. Tudo isso a insulina promove. E acúmulo de gordura visceral. E N outros fatores. Então temos que ter essa atenção com índice e carga glicêmica e índice insulinêmico. Que são tabelas muito restritas ainda na nossa ciência, nossa literatura científica. Vamos ver a 6ª pergunta. O glúten tem algum valor nutricional? A gente precisa dele para qualquer processo fisiológico? Essa é a pergunta número 6. O glúten é um conjunto de proteínas presentes em alguns cereais, como o trigo, o centeio e a cevada, principalmente.
No milho tem um gluten-like, uma proteína semelhante ao glúten. Na aveia tem também algo parente do glúten. Tá? Mas o principal é centeio, cevada e trigo. São proteínas de baixo valor biológico, da mesma forma que as do arroz, do milho e da aveia. E, portanto, não são essenciais e perfeitamente substituíveis. Ou seja, nutricionalmente não há nenhuma essencialidade em consumir glúten. Há qualquer risco em cortar o glúten? Gente, existe risco em não comer inhame. Existe risco em não comer batata doce, em não comer laranjas, em não comer maçãs, em não comer frango, em não comer carne, em não comer ovos. Todo alimento tem as suas características nutricionais, boas e ou ruins. Se a gente pegar o trigo integral, é óbvio que ele tem antioxidantes, que ele tem fitoquímicos, que ele tem polifenóis, que ele tem fibras, que ele tem ácidos orgânicos, ele tem coisas boas, mas ele tem coisas ruins. Talvez quando a gente vai para maçã ou para banana, ele só tem coisas boas e não se conhece ali nada que possa fazer mal à luz dos conhecimentos atuais. Claro que algumas pessoas podem ter alergia a esses alimentos também, mas não tão frequente quanto é para a questão do glúten. Então no inhame tem ácido oxálico que pode causar irritação gastrointestinal. Nas laranjas tem octopamina, que pode ter ação no sistema nervoso central. No frango pode ter resíduos de antibióticos. Todos os alimentos têm pontos negativos e positivos. Então não é pra gente ficar inculcando com isso. Então, e tem muita gente que não come frango, ou gente que não come carne vermelha, ou que não come ovos, ou que passa anos sem comer inhame, ou sem comer cará, ou sem comer massa, ou sem comer arroz, ou sem comer feijão. E ninguém faz nenhum alarde sobre isso. O glúten, o tema trigo, ele traz um tema muito emocional para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão apegadas emocionalmente a ele. Porque ele tem uma ação aqui dentro. As pessoas realmente estão viciadas nele. Elas têm uma dependência. Elas comem isso 4, 5 vezes por dia. E eu posso garantir a vocês, se você comesse morango 5 vezes por dia, você estaria alérgica. Se você comesse laranja 5 vezes por dia, você vai estar alérgica. Se você comer batata doce e frango 5 vezes por dia, você vai ficar alérgico, vai ter reações adversas a esses alimentos. Você vai desenvolver hipersensibilidades, que seria o termo mais correto. Se você comer carne vermelha 3, 4, 5 vezes por dia, ou mesmo todos os dias, não vai ser bom para o seu organismo. Ou leite, ou qualquer alimento. Então as pessoas estão exagerando, o processo alimentar está descaracterizado. Elas passam anos e anos e anos sem respeitar safra, sem respeitar sazonalidade, comendo trigo em qualquer lugar do planeta, não respeitando que esse é um cereal de inverno, uma cultura restrita, que não deveria estar presente em todos os lugares o tempo todo. Então o processo alimentar está errado. Então você vai me dizer, Gabriel, então se é um cereal de inverno eu vou comer só alguns meses do ano, isso seria bom? Gente, acredito que sim. Mude o seu processo alimentar. Passe alguns meses comendo batatas quando é a safra de batatas. Depois passe mais uns meses comendo cará quando é a safra do cará. Depois passe uns meses comendo milho no verão. Depois mude para o trigo no inverno. Você dê um tempo de um ano e passe alguns meses comendo. Isso vai mudar a sua vida completamente, eu tenho absoluta certeza. Insira a rotatividade e a sazonalidade no seu cardápio. E a última pergunta, é possível desenvolver intolerância quando se volta a comer o glúten após um período sem? Gente, essa pergunta é fantástica. E eu digo, se você ficar um ano sem comer inhame, você vai passar mal. Você que só come camarão no verão quando vai pra praia, você passa mal quando come camarão? Ou melancia, que só tem no verão, você passa mal quando come melancia a primeira vez? Não, gente, ninguém passa mal. Ou abacaxi, você chega na praia, eu sou gaúcho, aqui em Porto Alegre a gente vai pro litoral na época de verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu respeito muito a sazonalidade. Então quando eu chego no verão eu como abacaxi, melancia e figos. Eu tenho uma árvore, uma pequena figueira na casa da praia. Quando a gente chega lá nós comemos figos. E depois a gente come figo então ali em janeiro, fevereiro, março, depois passa o ano sem comer figos. Ninguém passa mal quando come figos nessa época do ano e passa o ano sem comer. Por que que isso acontece, ou pode acontecer com o glúten? E acontece, porque o seu organismo não está preparado para digeri-lo. O glúten é indigerível para todos os seres humanos. Eu vou repetir,
o glúten e algumas outras proteínas e estruturas do trigo são indigeríveis para todo e qualquer ser humano. Alguns sentem isso como reações fortes, aquelas 27 que eu salientei, e outros não sentem isso tão forte. Ou seja, o que significa isso? O que nós estamos fazendo? Significa que nós não devemos comer isso. Se nós passamos mal, não comemos. Eu digo que você passa mal com laranjas, não coma, passa mal com morangos, não coma, ou com amendoim ou com carne. Substitua por outros alimentos. Você não vai morrer. Você não vai passar mal, você vai passar bem, você vai melhorar a sua qualidade de vida. O trigo não é essencial nem insubstituível. A questão é, se você é celíaco, você deve saber que talvez você tenha que evitar pequenas quantidades até na contaminação. Então essa é a atenção que eu quero que você tenha. A única. Porque o trigo não é essencial para ninguém e não faz bem para ninguém. A questão é se você sente ou não sente. Então se você não quiser comer, não faz mal nenhum, você não precisa. Mas se você deixar de comer, você pode sim ter benefícios. Ok, gente? Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Compartilhem com os seus amigos. E saúde para todos nós é o que nós precisamos. Os meus contatos estão aí. Eu sou o Gabriel de Carvalho, nutricionista, farmacêutico bioquímico e introdutor da nutrição funcional no Brasil em 1999. Tenho o meu site com aulas online e em DVD, cursos de nutrição funcional completos no inavançada.com.br. Me sigam lá no Face e no Instagram. Eu aguardo vocês. Podem confiar, estaremos sempre juntos. Aquele abraço e fiquem com Deus.